No vídeo de hoje vamos falar sobre os princípios, um princípio pelo menos da palavra de Deus e da personalidade de Deus, o princípio de que Deus dá tudo que você pedir em oração, Deus dá e não nega nada ao homem. Mas querido, por que que você pede e não recebe? Por que que você ora e não é respondido? É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero esclarecer algumas questões que são muito importantes e que você precisa saber. Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai ser grandemente abençoado. No livro de Marcos, no capítulo 11, no verso 24, diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. Bom, Jesus está falando o seguinte: tudo que você pedir e você crê que já recebeu, você vai receber. Mas essa questão de você orar, ter de Deus, receber de Deus aquilo que você pediu, não está condicionado ao posicionamento do homem diante de Deus. Posicionamento. Sem posicionamento, irmão, você não vai receber. É o que está escrito em Tiago 4:3. Em Tiago, o apóstolo Tiago diz o seguinte: Pedis, não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos deleites. O apóstolo está dizendo o seguinte: você está pedindo para você gastar com a tua vaidade, com a tua soberba. Então você não vai receber. A forma de pedir correta de Deus, irmão, começa da forma com que nós nos apresentamos diante de Deus. No caso, no quarto de oração, né? Mateus 6:6 diz: Entra no teu quarto, fecha a porta sobre si e ora ao teu Deus em secreto, tá? Se você não ora, não entra no quarto, e não é questão de cerimônia, não é questão de rito, é questão de você se posicionar, é questão de você honrar a Deus com isso. Você entrar no quarto, dobrar seu joelho e você orar a Deus e você pedir no quarto, é o jeito certo, você vai receber. Se você tiver condicionado, é claro, algumas questões que eu vou falar com você, tá bom? Como eu havia dito, apresentar-se diante de Deus corretamente é fundamental, né? Sempre com humildade e sem justiça própria, tá? Sem justiça própria, sem justificativas. Eu vou citar aqui algumas questões e aí você avalia aí como é que tá a sua vida de oração, como é que você está se posicionando diante de Deus na hora de pedir, na hora de receber, tá? Para você saber por que as suas orações não estão sendo respondidas, por que os seus pedidos não estão sendo atendidos. Primeiro detalhe, tenha certeza de que Deus não te deve nada. Tenha certeza de que Deus não deve nada. Você, Senhor, você não deve nada para mim. Porque Deus não te deve nada, irmão. Se ele devesse alguma coisa para você, não era Deus. Então essa questão de que Deus não te deve nada é muito importante. Você chegar no quarto de oração com essa visão. O que mais impede a gente de receber aquilo que a gente pede de Deus, essa é uma das coisas. A outra é a barganha. Fazer um jejum de 20 dias para receber de Deus coisa X e coisa Y. Isso é errado. Na maior parte das vezes, Deus atende essa questão, irmão. Você faz um jejum, Senhor, vou fazer um jejum, que eu quero que tu cubra a minha vida de unção, eu quero ter visão, eu quero ser abençoado, eu quero ter revelação. Isso é diferente. E você recebe de Deus com jejum. Porque você está criando relacionamento com Deus. Agora, quando você entra no quarto, por exemplo, para você fazer jejum, pedir de Deus, para você fazer jejum para ganhar carro, fazer jejum para ter algum bem material, isso é besteira. Deus não vai te dar isso. Isso aí é uma espécie de barganha que você quer fazer com Deus, é permuta, e Deus não vai te atender, irmão. Deus não vai te dar atenção nenhuma. Outra questão, irmão, que impede a gente de receber de Deus aquilo que a gente pede é a nossa justiça própria, tá? Justiça própria. Porque no livro de Marcos, no capítulo 11 de Marcos, lá onde eu li, no verso 24, no 25 diz o seguinte, que você se apresenta a Deus, pede, perdoa para ser perdoado, né?
Então veja bem, se você chega à sua justiça própria lá, na hora de você pedir perdão dos seus pecados, que é importantíssimo para você receber de Deus alguma coisa, aí você chega lá e começa a justificar, Senhor, eu pequei, porque fulano falou isso e falou aquilo. Senhor, eu traí minha esposa porque ela fez isso, ela fazia assim, ela não me dava atenção, ele ia pescar, ele ia ficar com os amigos, isso é justiça própria, Deus não dá atenção a isso. A humilhação, a humildade diante de Deus é importantíssima. Coração quebrantado, Deus dá muita atenção. Chegar diante de Deus com humildade, com humilhação, sabe? É melhor você chegar diante de Deus com lágrimas do que com desculpa. Melhor chegar diante de Deus com lágrimas do que com desculpas, entendeu? Isso é justiça própria, estou justificando o meu pecado. Não existe justificativa para pecado, tá bom? Vingança. Ah, Deus vai pesar a mão você porque você tocou no ungido do Senhor, você perseguiu. Isso é bobagem também, tá? Isso é besteira. Tem gente que vai lá orar para pedir para Deus fazer justiça contra fulano, contra cicano, porque cicano fez isso, fez aquilo. Isso é outra grande bobagem, porque se Deus fizer justiça a teu favor e Ele vai fazer, irmão, Ele vai fazer justiça a teu favor, mas no dia que rogar injustiça contra você também, Deus vai fazer sobre você, tá? A justiça, a vingança, Deus vinga a causa do homem, mas depois, quando esse homem é solicitado, Deus também faz justiça sobre ele. Então é melhor você ter misericórdia, agir com misericórdia do que com vingança. E é, por último, a falta de misericórdia. Né? Você não ter misericórdia do teu irmão, você não perdoar, você não querer que ele avance porque ele te magoou, porque ele te ofendeu, porque ele não te pagou. Tudo isso é vaidade, soberba e certamente Deus vai dar mínima atenção para você. Se você fazer isso diante de Deus, se você chegar diante de Deus trazendo a sua justiça própria, tá? Mas, irmão, como que você deve chegar diante de Deus, né? Vamos resumir isso, como que eu devo aparecer na presença de Deus, nas minhas orações, para receber de Deus aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Às vezes, para o desejo mesmo do meu coração, eu peço. E Deus dá, irmão. Deus não nega. Deus não nega nada ao homem. Primeiro, declare a Deus que Ele não te deve nada. Eu já falei sobre isso. Deus não te deve absolutamente nada. Senão Ele não seria Deus. Então, Deus não te deve nada. Declare isso para o Senhor. Senhor, o Senhor não me deve nada. Estou pedindo, mas eu sei que o Senhor não me deve nada. Segunda, confesse seus pecados sem justificativas. Sem justiça própria. Você vai confessar. Eu pequei porque eu errei, porque eu fui safado, porque eu fui sem vergonha, porque eu fui mentiroso, porque eu fui invejoso. É assim que confessa. Né? Ah, não, Senhor, eu falei mal de fulana, porque fulana fez isso, fez aquilo. Isso é bobagem, tá, irmão? Isso é justiça própria. Isso é justificativa furada, né? Chega diante de Deus, não, é eu que sou o problema, Senhor, é eu que sou o pecador, minha mulher, ela santa de Deus, ela sempre agiu do jeito certo, foi eu que traí, foi eu que errei, porque eu fui safado, porque eu fui desonesto, mau caráter. Peça a Deus crendo que Ele vai dar. É aquela coisa, não é porque você pedir a Deus possibilidade, não, é que pedir crendo você já recebeu, tá? Outra coisa, irmão, é chegar diante de Deus crendo que você merece, tá? Se você acreditar que você é servo inútil, que você não merece, é mentalidade de escravo, mano. Acreditar que você não pode, porque você não ora o suficiente, porque você não dá dízimo, não dá oferta, não faz aquilo, que é todo aquele rito, né? Que você não cumpre as regras e as doutrinas da igreja. Acreditar que você não merece, é mentalidade de escravo, você não vai ter, tá? Acredita que você merece sim, que Deus é bom, que o Senhor é um Pai misericordioso e Ele não faz só para um, Ele faz para todos que pedirem, como eu falei, com humildade, né? Com muita humilhação diante do Senhor. Então, queridos, vamos consertar esses déficits, né, nas nossas orações. E é claro, irmão, para se ter resposta de Deus, precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Em vez de você entrar no quarto e ficar lá orando horas e horas e horas, aprenda a ficar em silêncio no quarto, viu? Ficar em silêncio no quarto, irmão. Para de falar. Bom, a gente fala demais, a gente quer falar, a gente quer se expressar.
Parece que Deus é psicólogo. Irmão, chega lá e fala, faz a sua oração, pede o que você quer e fica em silêncio pelo menos 15 minutos. Não precisa você orar e ficar chorando a oração inteira, aquela coisa, sabe, irmão? Às vezes você fica em silêncio, você vai ter uma resposta de Deus que acalma teu coração, que diminui tua aflição. Tem crente que ora 1 hora ali, sai mais aflito do que a teu, sai mais atribulado do que a tua. A tribulação continua. Então, aprender, irmão, ouvir a voz de Deus. Praticar oração no quarto, irmão. Quarto de porta fechada é praticar ouvir a voz de Deus. Não é só orar, é praticar ouvir a voz de Deus. Comigo, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esses vídeos e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Minha oração é para que Deus venha encher você de sabedoria e discernimento, irmão. Que Deus venha criar em nossos corações prudência, humildade, irmão. Que Ele possa criar em nós quebrantamento na presença de Deus. Deus possa nos tirar da procrastinação, da preguiça, irmão, de estar buscando, de estar louvando o Senhor, de aprender a ouvir a voz de Deus. A minha oração é para que Deus encha o teu coração de discernimento, a sua vida de sabedoria. Deus abençoe sua vida. Se você chegou até aqui, irmão, não esquece de ajudar o nosso canal, curtindo, se inscrevendo. Dá um gostei, deixa o gostei lá no vídeo. E se inscreve no nosso canal, a gente sempre tem vídeo aqui para abençoar a sua vida, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe.